Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. E se você também deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais os estudos escritos a respeito da lição, eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Então, neste telefone que é o meu WhatsApp, aí está 99951520454. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Neste trimestre estudamos as seguintes lições. Lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Na lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição 8, missionários fazedores de tendas. Na lição 9, a igreja e o sustento missionário. A lição 10, o desafio da janela 1040. Na lição 11, missões e a igreja perseguida. Na lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Na lição 13, o propósito de missões. E hoje vamos estudar a última lição deste trimestre, a lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Então hoje vamos ver alguma coisa sobre a volta iminente de Jesus Cristo. Cremos que pode ser hoje, pode ser agora, né? Não é preciso acontecer nada para que Jesus volte agora. Não é preciso nenhum sinal, nada. O arrebatamento é esperado desde o dia em que Jesus foi assunto ao céu até hoje. Todos os dias a igreja tem vivido esperando Jesus voltar. No dia de hoje, sempre assim. Então assim devemos viver, devemos acreditar que Jesus vem hoje. A igreja sempre se comportou assim, sempre acreditou assim. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, alcançando o mundo até que Cristo volte. Subtópico 1, e este evangelho do reino será pregado. Subtópico 2, a urgência da tarefa. Tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Subtópico 1, a relação da volta de Jesus e missões. Subtópico 2, o chamado para a igreja. Vamos passar então por esses tópicos, aprendendo sobre essa lição. E eu quero me reservar o direito de discordar, né, de muita coisa que tem nessa lição. Vejamos então. O texto da lição está em Mateus 24:14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os agentes, e então virá o fim. Então veja bem. Jesus está falando do evangelho do reino de Deus. É o evangelho que Jesus pregava, porque Jesus veio para reinar sobre os judeus, como prometido, né? Uma aliança com Abraão e com Davi. E a Bíblia diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então veja só, ele veio para reinar, mas eles não o reconheceram como Messias, não o aceitaram como Messias. Então Jesus, pelo contrário, ao invés de ser recebido como Messias, foi morto, né? Condenado à morte, morte de cruz, morrendo em nosso lugar, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. E após a morte e a ressurreição de Jesus, então os discípulos reunidos receberam o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para pregar o Evangelho, e assim teve início a igreja. Então nós pregamos hoje o Evangelho da graça de Deus. Então todos aqueles que ouvirem a pregação desse Evangelho e crerem nessa pregação são salvos. Veja em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz que nós estamos em Cristo depois que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, da verdade, né? O Evangelho da nossa salvação. O Evangelho fala exatamente da obra salvífica de Jesus.
Então nós temos, aí diz então, tendo ouvido isso e crido nisso, nessa pregação desse Evangelho, então nós recebemos o Espírito Santo, então estamos salvos. Olha aí, Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos. Graça não é uma coisa, é uma pessoa, Jesus Cristo e sua obra salvífica. Essa é a graça de Deus. Deus enviou a nós Jesus para morrer em nosso lugar. Essa é a graça de Deus. Então, pela graça nós somos salvos. Então, através de Jesus e o seu sacrifício. Na carta a Tito, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos nós. Então, Jesus Cristo, tá? Aí diz, olha, através, por meio da fé. Então, olha só, Jesus fez tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos. Agora nós precisamos crer nisso. Todo aquele que ouve falar nisso e crê é salvo. Então, pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. O que não vem de nós? Não é a fé. A fé é nossa. Tanto é que existe fé pequena, fé grande. Jesus dizia, quão grande é a tua fé, né? Jesus disse, ó homens de pequena fé. Então a fé é nossa. Tem gente que pensa que aí está falando que a fé é dada por Deus, essa fé aí. Não. Se fosse dada por Deus, então quem não é salvo era Deus que era culpado da pessoa não ser salva. Porque Deus não deu a fé para ele ser salvo. Mas não, aí o que não vem de nós é o que? A graça de Deus, a salvação, porque é Jesus que executou. Então veja bem, não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos que somos salvos, mas pelo que Jesus fez. Agora é preciso fé nisso, senão não há salvação. Então pela graça sois salvos mediante a fé. Se não vem de vós, o que não vem de vós? A graça. Mas é dom de Deus, foi Deus que deu, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Veja que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha aí, é preciso ouvir a pregação. E aí crer, aí recebe a salvação. Olha aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Veja bem, nós vamos ouvir a pregação. E aí, essa pregação, nós vamos interessar-nos por ela, acreditarmos nela, então vamos ter fé nela, né? A fé vem ouvindo. Você vai ouvindo, então vai gerando fé. Tem pessoa que não quer saber de Deus. Então, se ele tranca o coração, a fé não vai aparecer. Ele não acreditou. Então não é salvo. Mas aquele que ouve, abre o seu coração para Deus, então vem a fé para que ele seja salvo. Ele vai acreditar. E aí ele vai ser salvo. Porque ele, acreditando nessa pregação, o Espírito Santo entra com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então ele se arrepende, pede perdão e recebe então a salvação, recebe o Espírito Santo. Então veja bem, se eu dissesse assim, que para acontecer o arrebatamento tinha que primeiro o Evangelho ser pregado em todo o mundo, sabe quando é que haveria o arrebatamento? Nunca. Veja bem, Deus não disse a hora nem o dia. Se fosse assim, nós saberíamos, nós vamos evangelizar o mundo inteiro, vamos pregar o Evangelho no mundo inteiro, aí Jesus tem que vir, porque está dizendo que se o Evangelho for pregado, ele tem que vir. Mas não tem isso dito na Bíblia, não. Jesus está dizendo que o Evangelho do Reino será pregado quando? Durante a grande tribulação, haverão 144 mil pregadores do Evangelho e uma terça parte dos homens morrerão de uma vez só durante a grande tribulação. Haverão catástrofes, muitas coisas, né? Muita gente vai ser diminuída durante esse tempo aí. Veja que muito da população do mundo vai ser diminuída nesse tempo e o Evangelho será pregado a todos nesta época, porque todos estarão passando por tragédias, por problemas aí de risco grande de morrerem. Então eles ouvirão o Evangelho durante essa época aí da grande tribulação. Veja bem, também haverão duas testemunhas que farão sinais, prodígios, maravilhas, né? Todas as televisões, os celulares, todo mundo poderá assistir o que está acontecendo. Então, nesta época, sim, o Evangelho será pregado a todos.
E veja que Jesus disse que depois vem o fim, ou seja, vem o final de todas as coisas, que vai ser o quê? O milênio. No final do milênio, acabou. Acabou a terra, né? Aí fogo vem, queima a terra. Serão feitos novos céus, nova terra. E todos os salvos irão morar ali. Então veja só, aí é que vem o fim. Então não podemos acreditar que na nossa época que nós estamos, o Evangelho será pregado em toda parte, sendo que na nossa época não foi pregado o Evangelho nem a 60% da população que existe no mundo hoje. Mais de 40% nunca nem ouviu falar o nome de Jesus. Em plena época de tecnologia e de tudo mais, imagine. Nós dizendo que não vamos pregar o Evangelho a todo mundo e aí Jesus vem. Nós estamos querendo dizer que Jesus só vem se nós pregarmos o Evangelho a todo mundo? Não podemos dizer isso. Veja que na Bíblia nós vamos ver que todos os apóstolos, todos da igreja sempre viveram assim. Jesus vem hoje. Nós não podemos marcar a data de Jesus vir. Não podemos dizer, não, primeiro o Evangelho tem que ser pregado para depois ele vir. Não existe isso. Temos que viver todo dia pensando, é hoje que Jesus vem. Então não podemos dizer que está atrelado à vinda de Jesus a pregação do Evangelho. Não podemos dizer isso. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então, outra coisa que nós não concordamos, né? A grande comissão é a ordem de Jesus, que está aí em Mateus, 28, está aí em Marcos 16, está aí em Lucas, está em Atos, 1:8, está em João. Então, a grande comissão está registrada aí, a ordem de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nós temos obedecido? Não. Nós temos enviado missionário para todo mundo, menos para onde mais precisa. Onde nunca ouviu o Evangelho, não está chegando o Evangelho. Então veja, não podemos atrelar uma coisa a outra. Jesus está voltando e nós temos que ter sempre a consciência, hoje. Então é urgente pregarmos o Evangelho hoje a todos que existem, a todos os povos, nações, tribos, todas as etnias. É hoje, é urgente. E talvez seja esse o motivo por que o Evangelho está tão tristemente sendo pregado hoje. Porque as pessoas não sentem a urgência de pregar hoje. Porque não estão esperando Jesus voltar hoje. Então, quando você diz, primeiro o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo, para depois Jesus vir buscar a igreja, então você está enganando as pessoas e você está incentivando as pessoas a não se preocuparem com a vinda de Jesus. Porque eles sabem que mais de 40% da população do mundo nunca ouviu falar nem o nome de Jesus. Então a pessoa diz assim, então Jesus vai demorar demais até pregar o Evangelho a todo mundo. Veja, essa mensagem é péssima. Essa mensagem é antibíblica. Dizer que Jesus só vem depois que o Evangelho for pregado a todo mundo. É muito errado isso. Agora vamos à leitura bíblica clássica, que está em Mateus 24, de 13 a 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então veja que Jesus dá pistas de quando
acontecerá. Aí, se nós olharmos, ele não está falando do arrebatamento, mas está falando da sua vinda no final da grande tribulação. Porque durante a grande tribulação acontecerão todas essas coisas. Olha, existe primeiro a guerra de Gog e Magog. Olha, haverá o período do engano do anticristo, né? 3 anos e meio de engano, de paz. Depois vem aí a guerra dos judeus contra o anticristo, e as nações serão envolvidas nessa guerra. Aí nós vamos ver aí os 7 selos, aí juízos de Deus acontecerão durante a grande tribulação. Aí tem as 7 trombetas, que são mais juízos. Aí tem as 7 taças. Então vejam, vários juízos acontecerão durante a grande tribulação. E nesse período aí que vai amontoar aí falsos cristos, falsos profetas, vão se aproveitar, né? Você vê aí, qualquer coisinha que acontece, qualquer tragédia que acontece aí, aparecem os falsos profetas aí para todo lado, né? Começam a inventar coisas de todo jeito. Nessa época, então, aí que vai se alastrar mesmo. E aí vão enganar muita gente. E aí vem os enganos dos sinais, prodígios, maravilhas. O anticristo vai poder fazer até fogo descer do céu. Imagine que antes disso nunca aconteceu. Sempre quando descia fogo do céu era Deus. Mas durante a grande tribulação até o anticristo vai fazer isso. Imagine, o engano será muito grande. Então haverá muita traição, muitos entregarão ao anticristo, os próprios irmãos, né? Aí os próprios pais entregarão seus filhos. Será uma coisa terrível nessa época. As pessoas, para comer, farão qualquer coisa. Imagine, vão aceitar o sinal da besta, né? E esses que aceitarem o sinal, acabou, não tem salvação para eles mais. Imagine, eles vão trair uns aos outros, vão se entregar, porque querem comprar, querem comer, querem ter uma vida, pelo menos viverem, porque será difícil viver nessa época. E qualquer que confessar Jesus nessa época será morto, será degolado. Então veja só a seriedade dessa época, a dificuldade de se viver nessa época. A introdução da lição diz: nesta oportunidade encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Então, vemos aqui que o comentarista, ele teve essa dificuldade, ele quis atrelar a pregação do Evangelho a todo mundo com a volta de Jesus. Então, aí não dá certo, não podemos fazer isso de jeito nenhum, a Bíblia não ensina isso. Aí, ele afirma aqui, que nós temos que esperar Jesus voltar hoje. Aí é correto. Então, nós temos que esperar hoje. Todo dia, levantamos dizendo, hoje Jesus volta. Temos que estar prontos hoje. Temos que ser achados fazendo a obra de Deus hoje. Veja só. É assim que o crente deve viver. Agora, não o crente pensar assim, não, o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo primeiro, depois é que Jesus volta. Aí o crente vai fazer as contas e vai dizer assim, mas 40% da população nunca ouviu o Evangelho, então Jesus vai demorar ainda décadas, né? Talvez vai demorar até aí 1000 anos para voltar ainda. Olha só, aí a pessoa não vai ficar esperando Jesus voltar. Não podemos atrelar a vinda de Jesus à pregação do Evangelho em todo mundo. Tópico 1. Alcançando o mundo até que Cristo volte. Subtópico 1. E este Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus 24,14 afirma que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal.
Aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Veja bem, quando diz assim, depois virá o fim, então o fim não é um arrebatamento, né? Nós sabemos disso, que o fim indica então a última etapa do ser humano sobre a Terra, que é o milênio. Depois do milênio, aí sim, então é o fim da Terra, é o juízo do trono branco, né? A Terra, nós sabemos aí, vai ser queimada pelo fogo, né? Serão feitos novos céus, nova terra, lá não tem mar, lá não tem sol, existirá lá a nova Jerusalém, onde nós já estaremos morando nessa época, né? Desde o dia do arrebatamento. Então veja só, após o arrebatamento, não é o fim. Então Jesus não está falando a respeito de arrebatamento aí, está falando a respeito da grande tribulação. E o Evangelho do Reino, sempre, quando fala Evangelho do Reino, quer dizer o Evangelho que é pregado para que Jesus reine como homem sobre a terra. Então veja que Jesus veio pregando o Evangelho do Reino porque ele estava na terra como homem e os judeus deveriam ter o recebido como Messias e ele reinaria sobre eles, cumprindo a aliança feita com Davi, que um descendente de Davi reinaria sobre os judeus 1000 anos, né? Então veja só, como os judeus não o receberam, pelo contrário, participaram da sua condenação à morte na cruz, então o Evangelho do Reino não é pregado mais na nossa época agora, porque agora é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus é o quê? O que é graça de Deus? Não é o que é a palavra, não é o significado da palavra. A graça é uma pessoa, é Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou na cruz. Isso é a graça de Deus. Então o Evangelho da graça é exatamente a pregação a respeito do que Jesus realizou na cruz, morrendo em nosso lugar. Então nós pregamos isso, olha, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Olha, estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Aí, tendo crido nesse Evangelho, nessa pregação, recebemos o Espírito Santo. Olha aí, pela graça, sois salvos por meio da fé. Olha aí, graça, Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Então, precisamos apenas ouvir e crer. Pronto, recebemos a salvação. Esse é o Evangelho da graça. Agora, durante a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, aí voltará a ser pregado o Evangelho do Reino. Por quê? Porque Jesus vem pessoalmente no final da grande tribulação. E ele vem para reinar. Veja só, ele vem para reinar quanto tempo? 1000 anos. Então, qual é o Evangelho que é pregado? O Evangelho do Reino. Aí depois é pregado o quê? O Evangelho eterno. Por que agora o Evangelho eterno? Porque depois do milênio só resta a eternidade. Então devemos entender bem essa separação. Não quer dizer que o Evangelho mudou, não quer dizer que é outro Evangelho. Sempre o centro do Evangelho é Jesus Cristo. Só há salvação através de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz. Só crendo nisso que pode ser salvo. Então, não muda a essência do Evangelho. Agora, a época do Evangelho, então, é pregada de acordo com a sua época. Então, quando Jesus fala Evangelho do Reino, está se referindo exatamente à pregação do Evangelho, que vai falar que Jesus vem governar sobre nós, reinar sobre nós como homem aqui na terra. Essa é a diferença. Nós não pregamos isso, nós pregamos que nós vamos ser arrebatados, que vamos morar na Nova Jerusalém. Nós não pregamos que Jesus vem reinar sobre nós aqui na terra, não. Nós pregamos que nós vamos ser arrebatados e vamos morar na Nova Jerusalém para sempre com Jesus. Agora num corpo espiritual, celestial, eterno. Então não podemos condicionar a volta de Jesus à pregação do Evangelho. Não podemos atrelar uma coisa a outra, porque nós estaríamos marcando a data da vinda de Jesus. Nós estaríamos decidindo se a vinda de Jesus é agora ou não.
porque isso dependeria da pregação do Evangelho em todo mundo. Veja só, não podemos de maneira alguma marcar a data da vinda de Jesus. E se nós acreditarmos que primeiro nós precisamos pregar o Evangelho em todo mundo precisa ouvir, para depois Jesus vir no arrebatamento, aí nós estamos pregando outro tipo de Evangelho, não o Evangelho que está na Bíblia, que sempre foi pregado como Jesus vindo hoje para nos buscar. Desde os apóstolos, o Evangelho sempre foi pregado assim: Jesus vem hoje, esteja pronto hoje, esteja ocupado na obra de Deus hoje, porque Jesus vem hoje. Sempre o Evangelho foi pregado assim. Tópico 1, subtópico 2, a urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Mateus 25, 19 a 30. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, João 4, 35, ou seja, da vida de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, Mateus 9, 37. E da noiva que tem que se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo, Apocalipse 19, 6 a 9. Então vejam, existe uma urgência da pregação do Evangelho. Por que isso? Porque Jesus pode vir hoje. Essa é a urgência bíblica. Veja lá as virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 eram prudentes por quê? Porque além da vasilha que levavam com azeite e a lâmpada acesa, levavam uma outra vasilha sobressalente. Quando acabasse o azeite, elas tinham mais azeite para repor o azeite, que acabou. Já as loucas, o que acontecia com elas? Elas não estavam preparadas para a falta do azeite. Se o azeite acabasse, elas não tinham mais, não levavam a lâmpada sobressalente. Isso mostra para nós que o quê? Nós temos que estar sempre cheios do Espírito Santo. Para, na hora que Jesus chegar, nós estejamos prontos, cheios do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz ao noivo. E devemos então estar em íntima comunhão com o Espírito Santo. Então veja que o azeite da lâmpada significa todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Olha aí, todas estavam com a lâmpada. Todas tinham a lâmpada estava acesa. Todas tosquenejaram. Todas estavam, assim como todos que aceitaram Jesus, que creram em Jesus como único Salvador e Senhor. Pronto, estão salvos. O problema é, o noivo demora, e aí, se essas pessoas não forem revestidas de poder, não estiverem cheias do Espírito Santo, o noivo chega e eles não são arrebatados, porque não estão em comunhão, não estão cheios do Espírito Santo. Então preguemos o Evangelho legítimo para que as pessoas se convertam, mas também para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, sejam batizadas com o Espírito Santo, falem em línguas, recebam dons do Espírito Santo, sejam pentecostais. É isso que significa ser pentecostal, é ser cheio do Espírito Santo, revestido de poder. Para que isso? Para estar em íntima comunhão com o Espírito Santo e estar pregando o Evangelho, ganhando almas. Jesus exigiu dos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois, só depois disso, é que vocês vão sair pregando o Evangelho. Estava se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Veja bem, ele exigiu: vocês não podem sair pregando antes de receber o revestimento de poder. Porque temos hoje a igreja tão fria, porque temos a igreja desanimada, porque temos a igreja que só se emociona, cantam, se emocionam e julgam isso como se isso fosse, né, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho cheio do Espírito Santo. Estamos numa época assim. As pessoas estão indo para a igreja para se divertirem. Veja bem, os cultos são 70% de música. Pode olhar, preste atenção, marque no relógio e você vai ver. Então veja, a igreja deveria estar cheia do Espírito Santo
pregando o Evangelho a todo mundo, ganhando almas, milhões de almas, já deveria estar pregando no mundo inteiro realmente. Mas para isso deveria estar cheio do Espírito Santo e não vivendo na emoção, mas na espiritualidade, que é o mais importante, é superior. Mas não encontramos hoje nem a metade dos crentes batizados com o Espírito Santo. Quando se fala aí, os jovens lá, metade dos jovens são batizados com o Espírito Santo, se acha que está falando uma grande vantagem, uma coisa inédita. Veja só, impressionante. Era para todos serem batizados com o Espírito Santo. Era para toda a igreja ser batizada com o Espírito Santo. Olha, eu participei de 2 avivamentos, onde todos eram batizados com o Espírito Santo. Uma igreja de 500 pessoas, tinha no máximo 10 pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo. Veja só, as outras 490, todos eram batizados. Inclusive as crianças, os idosos, todos eram batizados com o Espírito Santo. Então, olha, a realidade nossa está triste e nós temos que mudar isso. E nós temos que acordar para a urgência da pregação do Evangelho. Mas como haverá urgência se nós estamos ouvindo ensino dizendo que primeiro temos que evangelizar o mundo inteiro para depois Jesus voltar? Aí nós ficamos assim, então, não vou me preocupar com a vida de Jesus, vai demorar muito ainda. Não é? Ao invés de nós estarmos aí orando, buscando, batidos com o Espírito Santo, buscando ser cheios do Espírito Santo o tempo todo, dons do Espírito Santo para nós evangelizarmos, ganharmos almas, estarmos preparados, prontos para a vinda do Senhor. Durante o avivamento, nós tínhamos 95% de presença na escola bíblica dominical. Olha o que está acontecendo hoje na escola bíblica dominical. Eu estive recentemente numa igreja onde 300 pessoas congregam e tinha 20 pessoas na escola bíblica dominical. Veja só, nem 10% estavam na escola bíblica dominical. E aí nós temos visto em vários lugares situação semelhante. Isso é um absurdo. Nós temos que acordar, temos que nos despertar, temos que realmente buscar a presença do Senhor, pedirmos misericórdia, clamarmos, jejuarmos, orarmos muito e ajudarmos essa geração. Porque se não fizermos isso e Jesus chegar, vai muito pouca gente ser arrebatada. Tópico 2. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Tópico 2. Tópico 1. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham, de acordo com Mateus 24,14. De acordo com Mateus 24,14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça, segundo de Pedro 3,9. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender o chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios 11:30. Então veja, não podemos confundir uma coisa com a outra. Existe a urgência da pregação do Evangelho, a urgência de ganhá-los, porque nós cremos que Jesus vem hoje. Então é urgente pregarmos para que as pessoas sejam salvas, para que não percam o arrebatamento. Então é por isso que há urgência. Não há urgência em ganharmos almas, pregarmos o Evangelho, porque Jesus só vem se nós pregarmos o Evangelho no mundo inteiro. É bem diferente uma coisa da outra. Então não confundamos essas duas coisas. Então temos que investir. E esse dinheiro foi dado para quê? Para ser investido na obra de Deus, para ganhar almas. Se o dinheiro que entra na igreja estivesse sendo revertido para evangelização, como deve ser, nós teríamos hoje, no mínimo, 10 vezes mais pessoas crentes do que existe hoje.
Tópico 2, subtópico 2, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Mateus 28, 19 e 20. A fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião de sua volta. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita à Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Bom, infelizmente, se nós andarmos ali pela janela 1040, por exemplo, nós vamos ver que lá não existe comunicação. As pessoas não têm celular, as pessoas não têm televisão, são muito, muito pobres. Então elas não têm acesso a meios de comunicação. Então nós aqui pensamos assim que todo mundo é como nós, né? Tem brasileiro aí que às vezes ele não tem nem o que comer, mas ele tem um celular. Mas lá não é assim. Eles não têm nem o celular e nem o que comer. Por isso que estão lá sem evangelização, sem ouvir a palavra de Deus. Temos que enviar missionários para lá. Gente que seja macho, que tenha coragem. Gente que queira realmente entregar a vida, dar a vida pelo Evangelho. Gente que seja assim como o apóstolo Paulo, né? Que dizia, em nada tenho minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que Jesus me deu, de pregar o Evangelho a todos. Então nós estamos precisando assim, de gente assim. Estamos enviando missionários para onde está cheio de igreja. Estamos enviando missionários para os Estados Unidos, para o Canadá, Moçambique, então, lugares que estão cheios de igreja. Agora, e os lugares que estão precisando? E os lugares onde as pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus? Cadê os missionários? Não enviamos. Então é urgente, é necessário, é inadiável. Nós temos que acordar para o fato de que a igreja não está evangelizando como deveria, não está investindo como deveria. Olha bem o que está acontecendo com a igreja. Então, temos que acordar, temos que despertar e temos que fiscalizar o que está acontecendo com a igreja e temos que pegar e investir o dinheiro em evangelização. Evangelização da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, de outros países do nosso continente e outros continentes também. Pregar o Evangelho tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esta foi a ordem de Jesus e nós temos que atentar para a ordem de Jesus e obedecer à ordem de Jesus, porque Ele está chegando para nos buscar. Nós temos visto as igrejas hoje mais correndo atrás de crentes de outras igrejas para trazer para a sua igreja do que atrás de almas. É uma coisa absurda, mas é a realidade. É trazendo gente de lá de outra igreja para cá e os daqui estão saindo para outras e vai chegando. É um rodízio de crentes que vão de igreja em igreja, sai de uma, passa para outra e vem então. E aí? Cadê as almas? Temos que investir em ganhar almas, buscar as pessoas que não conhecem Jesus, essas pessoas que estão perecendo, estão indo para o inferno por nossa culpa. Bilhões e milhões no vale da decisão. Onde estão os pregadores? Onde estão os missionários? Conclusão. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e, por isso, essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Seria maravilhoso, né? Se realmente
o Brasil estivesse crescendo no número aí de envios de missionários, né? Principalmente para onde não existem missionários. Seria maravilhoso. Mas está crescendo o número de brasileiros que estão indo, por exemplo, para igrejas nos Estados Unidos, Canadá, né? Esses países ricos, da Inglaterra, realmente cresceu. Abriram igrejas lá, onde existem milhares de igrejas, mas abriram. Tudo bem. Agora, onde está precisando? Como é que está? Não está sendo feito. Então precisamos atentar para este fato. Precisamos evangelizar e ganhar almas onde ainda não existe igreja, onde ainda nunca ouviram falar o nome de Jesus. É absurdo vermos, por exemplo, uma cidade como Imperatriz do Maranhão, que tem mais de 500 missionários, ter mais missionários do que igrejas grandes, por exemplo, no estado de São Paulo, por exemplo, no estado de Minas Gerais, por exemplo, no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, e vai por aí afora, o Brasil inteiro. Cidades grandes, que às vezes tem o dobro de habitantes, o triplo, ou às vezes 10 vezes o tanto de habitantes de uma cidade como Imperatriz do Maranhão, o estado mais pobre do Brasil. E aí nós vemos que lá existe um curso para missionários, existem mais de 500 missionários no campo, por toda parte, espalhados, pregando o Evangelho. Enquanto cidades grandes, igrejas grandes, lugares que têm até mais de 1 milhão de habitantes, e a igreja não tem nem 200 missionários. Então, está acontecendo algo assim tremendo, esquisito, estranho demais. Nós temos que atentar para isso. Temos que mudar essa situação. Deus nos ajude, porque é a última lição sobre esse tema e nós não temos visto progresso. Não temos visto uma mudança assim, grande, significativa, que é muito triste. Passamos 3 meses estudando sobre missões e o que ocorreu? A sua igreja aí, que você está ouvindo, está assistindo, sua igreja aí enviou algum missionário nesse trimestre? Da própria igreja, mandou um missionário para fora do país para pregar o Evangelho? Veja bem, nós estamos estudando 3 meses sobre isto. O que mudou na sua igreja? Quantos missionários foram enviados? Veja bem, a palavra de Deus não consegue penetrar mais nas pessoas, não muda, não transforma, as pessoas não reagem. Temos ido em várias igrejas onde pastores nem na escola bíblica dominical aparecem. Meu Deus, o que está acontecendo? Precisamos acordar. Deus nos ajude. Deus tem misericórdia. Vamos orar. Se você está ouvindo e assistindo, você ainda não é crente, não entregou a vida para Deus, entregue sua vida para Deus agora. Diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. Envia-me a mim. Faça como Isaías fez. Se você já é crente, diga para Deus agora: eu quero ir. É urgente a salvação dessas pessoas. Ame essas pessoas. Se interesse. Deus vai enviar você, vai capacitar você. Creia nisso. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão, crendo agora que Jesus Cristo, Teu Filho, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Concede a eles o Espírito Santo agora, perdoa todos os seus pecados. Ora, a graça nos oh Deus, toca nessas vidas. Senhor, aqueles que agora se dispõem, se colocam à sua disposição para irem pregar o Evangelho. Oh Senhor, tome tuas mãos agora, capacita-os, enche-os do Espírito Santo, concede-lhes poder do Espírito Santo para pregarem o Evangelho com intrepidez, com coragem, que eles possam ganhar milhares de almas para Ti. Oh, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, recebam agora a cura. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, solta agora. Toca, Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça de dar o like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone aí que é meu WhatsApp, 99951520454. E eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado. Eu vivo das ofertas dos irmãos. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Você vê o Pix aí. Meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-816-20. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos e te pedimos, em nome de Jesus, passe a orar mais, a jejuar, a buscar a face do Senhor, a se colocar à disposição do Senhor, porque o mundo precisa ouvir o Evangelho e ser salvo, porque Jesus está voltando.